alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edson do Senai CTM. É um prazer estar novamente para trocar algumas ideias com vocês. Falaremos hoje sobre gestão de conflitos. Com certeza já ouviram falar sobre esse termo. Você sabe o que significa isso? Vamos falar hoje. Fique com a gente. Já vou projetar para vocês aqui as imagens e iremos fazer um bate-papo bem legal. E com certeza, meus caros alunos, vocês terão, a partir de hoje, um outro know-how de conhecimento e vocês conseguirão sobressair e evitarão entrar em algumas situações ali onde pode ocasionar esses conflitos. Essa gestão de conflito, nossa aulinha de hoje é justamente para ajudá-los nesse quesito, beleza? Vou projetar para vocês agora aqui os slides e acompanhe comigo, por gentileza, essa aula que é top. Perfeito, meus caros? Então, vamos lá? Vamos aqui projetar para vocês nossos slides sobre gestão de conflitos. Coisa legal. Deixa eu só achar aqui a nossa gestão de conflitos. Aqui está. Deixa eu só tirar essa janelinha daqui, tá, pessoal? Para não atrapalharmos a nossa visão aí. Perfeito. Agora sim. Meus caros alunos, olha que interessante. Nós vamos, então, abordar sobre esse tema. E é um tema que é muito... Existe muita dificuldade em algumas organizações. Algumas empresas ainda não conseguiram trabalhar com a devida atenção a esse tópico, a essa ferramenta, tá? Então, é muito normal que quando existe ali pessoas reunidas com objetivo, com certeza haverá os atritos. Por isso que nós teremos que nessa aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre como a mente humana funciona e trabalha. E nós vamos utilizar alguns antídotos para evitar esse desconforto dentro do ambiente de trabalho. Perfeito? Então, sou o professor Edson e vamos avançar então com a nossa aulinha sobre gestão de conflitos. Muito bem, meus caros, então isso é normal que aconteça, né? A gestão de conflito, o conflito vai acontecer, isso é normal, mas precisaremos estar preparados para mediação, para mediar esses conflitos. Então, vamos aqui observar essa figura. Existem duas pessoas com pensamentos distintos, tá? Pensamentos distintos e pode ser que seja devido ao seu trabalho, devido à sua alguma função que foi feita e o outro não concordou 100%. Então, houve ali alguns questionamentos, mas é aí que mora o perigo, pessoal, porque existem formas do questionamento não ser agressivo. Existem maneiras que você cobra o seu subordinado e ele não fica descontente com você. Mas existem maneiras na qual não é tão agressivo a pergunta ou o questionamento, mas na forma que você aborda, o jeito que você fala, ele traz algum desconforto e, conforme a física nos relata, toda a ação existe uma reação e as pessoas reagirão diferente do que você almejar. Então, por isso, tá, pessoal? Quando estiver num conflito, é interessante manter um pouco ali a ansiedade em falar e tentar convencer ou até mesmo humilhar o oponente. É interessante vocês pensarem que nós estamos num ambiente corporativo e se existir o atrito ou o atrito permanecer, quem perde é a organização. E isso vai ser difícil, vai ser ruim para você e até mesmo para a pessoa que está debatendo com você naquele momento. Perfeito? Por isso que eu digo o seguinte, vamos utilizar a sabedoria para ouvir e, se possível, mudar alguns comportamentos, ou seja, chegar a um consenso de uma negociação, perfeito? Então, existe lá, eu tenho meu ponto de vista, o meu oponente tem um ponto de vista muito diferente do meu, mas vamos conversando com um jeitinho, com a forma ali educada, podemos chegar, sim, a um acordo, a um consenso, perfeito? Muitas pessoas erram aí, tá? Elas imaginam o seguinte, eu preciso falar e falar muito, e falar demais, e falar alto, para convencer e ganhar o debate. Não é assim que funciona na corporação. Numa organização, isso aí, ambos perdem quando existe essa rivalidade em questão
de ter a razão, tá, meus caros? Então, muito cuidado com essa questão aí. Algumas pessoas confundem a nossa vida pessoal ali, que também teria que ter essa mesma. Não, eu não posso ter a razão todo o tempo. Eu preciso ouvir a parte que está discordando da minha ideia. E, algumas situações, é interessante. Vamos avançar aqui para essa outra parte. Eu preciso, então, alcançar a harmonia entre os funcionários. Então, quem tem essa habilidade, geralmente são os líderes, que conseguem fazer as mediações perfeitas dentro da organização. Então, volto a repetir, a minha experiência pessoal, já é um estágio para que você utilize isso bem na organização. Então, vamos lá, vamos fazer agora aqui algumas ponderações. Quando você está com um amigo, com um namorado, namorada, esposo ou esposa, como que é o seu comportamento quando se diz o âmbito do conflito? Como que funciona? Professor Edson, no meu ponto de vista, eu sempre quero ter a razão, eu sempre falo mais alto, eu sempre, mesmo eu não penso, olha que interessante. Se a outra pessoa ela não quer atrito e ela é uma pessoa amiga sua, tal, gosta de você, ela vai ceder em algumas partes porque ela é inteligente. Então ela vai ceder em algumas situações. Olha, então tudo bem, já que é assim, não tem como mudar, então vamos manter o jeito que você está pensando aí sobre esse assunto. Mas na realidade, quem está agindo com mais prudência é a pessoa que cedeu. E você, também, claro, professor, eu quero também estar no patamar de inteligente. Então, se você estiver debatendo com alguém dentro de um setor, dentro de uma empresa, lembre-se, eu preciso também ceder algumas coisas. E olha, interessante, eu tenho que fazer uma autoavaliação para que eu consiga ver isso com mais clareza e eu faço eu passo a ser flexível também, perfeito? Então vamos dar aqui alguns exemplos. Você não quer que mude a sua mesa de lugar, onde colocaram ali há um tempo atrás, você achou legal, porque tem ali um espaço mais adequado. A outra pessoa precisa também utilizar essa mesma sala. E ela chega para você com todo jeito, né? Olá, tudo bem? Eu queria ver com você se é possível a gente puxar um pouquinho a sua mesa para a esquerda, para que eu consiga colocar a minha nesse lado aqui. É possível? Aí a pessoa uma pessoa difícil convívio, não, de jeito nenhum, a minha mesa vai ficar aqui, não tiro daqui de jeito algum. Então, pessoal, nesse caso aqui, é difícil existir ali um consenso, porque a pessoa, ela também vai questionar algumas coisas. Ah, mas como assim, meu amigo? Nós estamos aqui já há tanto tempo, eu preciso da sua ajuda, sempre quando você precisou, eu te ajudei. Por que que você não quer abrir essa exceção? Então, ela pode ir com muita cortesia, falando, para tentar te convencer. E pode ser que a pessoa, então tudo bem, já que você ouve ali, utilizou um argumento legal, não foi agressivo, eu vou fazer isso para você. Tem algumas pessoas que aceitam. Outras pessoas já revidam isso, tá? Então, você pede para ela um favor, para ela afastar um pouquinho a mesa para você colocar a sua, e ela, negativo, né? Não fala que não é possível, que vai atrapalhar ela. Aí a pessoa já vai com agressividade. E aí que dá o problema, tá, pessoal? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa comunicação assertiva. Evitar o atrito, outra coisa interessante que nós temos que pensar, eu não posso, de maneira alguma, atacar a pessoa. Eu sempre tenho que falar sobre o assunto e não sobre a pessoa. Você pode, então, argumentar, olha, se você conseguisse puxar um pouquinho para lá, meu caro amigo colaborador, aí ficaria interessante que eu colocaria a minha mesa aqui, eu não tenho lugar para colocar a mesa. Olha, você vê, eu estou no meio do corredor. Se você me ajudasse assim, ficaria legal. Então, conforme a forma que você está argumentando, é possível que você consiga chegar a um acordo. A negociação pode avançar para um acordo. Mas, se você esqueceu a questão aqui
do design aqui da organização, da forma de colocar aqui o layout da sua salinha, e você atacar a pessoa, aí não dá certo, né? Aí você começa a falar, olha, eu sempre soube que você é uma péssima colaboradora, eu sempre soube que você atende mal os clientes, e agora estou entendendo por quê. Eu faço um pedido para você afastar um pouquinho a mesa e você vem me agredindo. Então, é assim que você se comporta com os clientes? Então, começa a fazer alguns questionamentos, e isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Por quê? Porque a pessoa vai revidar também, e aí começa a surgir o conflito. Pessoal, o conflito, ele surge em detalhes, em coisinhas pequenas, tá? E aí torna-se grande a uma proporção até, às vezes, monstruosa. Então, muito cuidado, beleza? Eu preciso também, tá, meus caros alunos, acompanhar. A organização precisa também proporcionar um ambiente agradável, um clima organizacional legal para que evite esse tipo de comportamento. Então, vamos entender aqui na questão que eu acabei de dar o exemplo sobre as mesas. Se a organização tivesse preocupado em ter lá uma estrutura um pouco mais ampla, um pouco mais grande e tal, não haveria essa discórdia quanto à organização das mesas naquela mesma sala. Pode ser que a sala seja pequena, mas houve ali um atrito porque pessoas não conseguiram entender que nós trabalhamos sempre em coletivo, um precisa do outro, o ser humano realmente ele tem que trabalhar em coletivo para que consiga progredir. Tá? Então, olha só, coloquei aqui um exemplo para vocês sobre a Google. A Google é uma empresa que ela faz algumas situações que vai ao encontro desses anseios. Então, se você um dia tiver a oportunidade de pesquisar sobre a Google, sobre o clima organizacional, vocês irão perceber que coisa fantástica que é o colaborador, como ele se sente dentro da Google. Em São Paulo, eu já fiz algumas pesquisas aqui na internet, e em São Paulo eles têm alguma coisa bem parecida com isso, tá, pessoal? Então, é super interessante esse tipo de comportamento. A organização tem que proporcionar um clima organizacional legal e produtivo. Perfeito? Então, olha que interessante um clima organizacional. Eles chegam para o colaborador e dizem o seguinte: meu caro colaborador, eu sou aqui o gestor da Google e vim falar com você da seguinte forma: o que eu posso mudar aqui na sua sala, na sua mesa, no seu estabelecimento de trabalho, para que fique mais harmonioso, ou seja, fique mais legal, mais interessante, para ficar mais atraente, digamos assim. E aí a pessoa fala, mas eu posso pedir qualquer coisa? Pode pedir qualquer coisa. Fala aí, nós temos aqui uma verba, uma remuneração, aqui, um recurso financeiro já reservado para isso. Pode falar o que você precisa. E aí ele começa a falar, olha, sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando em colocar uma cabine telefônica daquelas lá da Inglaterra, aquelas vermelhas, bem naquele cantinho. Ele anota no papel. O outro, eu queria colocar aqui uma embarcação, um formato de uma embarcação aqui na parte do meu escritório. O outro faz alguns pedidos ali bem inusitados, né, pessoal? E aí o que acontece? A Google passa para os seus engenheiros, fala, olha, eu preciso que vocês façam essas mudanças lá no ambiente desses meus colaboradores. E eles fazem, né? Eles aparecem lá um dia, já com tudo equipadinho, tudo arrumado para instalar aquele tipo de serviço. Claro, pessoal, material de qualidade alta, o computador de última geração, as cadeiras confortáveis com ergonomia, uma qualidade muito legal para as pessoas trabalharem e produzir. Olha, coisa linda. Então, nesse ambiente, o que foi analisado pelas pesquisas é que existe poucos conflitos, porque as pessoas ali trabalham num ambiente muito salutar, as pessoas se interagem entre elas, existe uma parceria, até porque a organização já preocupa com isso. No início do treinamento, na integração desse colaborador, já é colocado em ênfase isso. Ó, aqui nós temos parceria, aqui o conflito, o atrito, nós não temos muita parceria com isso, não queremos isso que aconteça no nosso ambiente. E aí eles começam já a ter uma cultura de como proceder dentro da Google. E outra coisa interessante é que ninguém quer sair da Google, tá, pessoal? Porque é uma empresa muito legal de trabalhar, ela tem ali diversos programas que são voltados ao colaborador, ninguém quer se ausentar dessa organização. Então, eu preciso proporcionar um clima organizacional legal, tá? Não somente na estrutura que eu dei o exemplo aqui, mas também na questão
de relacionamento interpessoais, é interessante fazer lá um encontro, tipo de uma festinha no final do ano com os colaboradores, para trocar umas ideias ali, fazer ali uma confraternização entre eles. É interessante isso. As organizações já estão se despertando quanto a isso. Claro, pessoal, tem algumas organizações que elas fazem lá uma carne assada, batem uma bolinha no sítio, na chácara, e aí tem lá uma coquinha para eles tomarem, alguma coisa assim, um lanchezinho, mas eles cuidam muito com a questão das bebidas, tá? Então tem que ter um limite para que não passe do patamar ali e já comece a ser um tipo de uma discórdia. Então tem que ter muita cautela quanto a isso, mas as organizações estão fazendo, está dando certo, sim. Então eles deixam lá um clima bem favorável, bem animado ali para as pessoas já se conhecerem melhor. Tem alguns que dependem um do outro, mas quase não se encontram porque a organização é grande. Então ele fala, olha, você então faz a separação das minhas mercadorias, sou eu, que legal, meu amigo, você me ajuda muito e tal, eu nunca tive o tempo de trocar uma ideia com você e tal. Então, naquele ambiente aí, tá, de festividade, existe uma aproximação, e isso é muito bom, tá, pessoal? Que dentro de uma parceria, dentro de uma amizade, isso é interessante que haja essa interligação ali, perfeito? Essa interligação para que não haja atrito a longo prazo. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Infelizmente, professor Edson, não teve jeito. Olha, eu tentei, eu tive um conhecimento legal, eu fiz alguns cursos sobre a questão de se comportar no ambiente corporativo e junto ao coletivo, mas tem algumas pessoas que não conseguem entender e sempre levam para o lado negativo e querem mesmo a intriga, querem a briga, tá? Então, como funciona, já que isso aconteceu, não teve como evitar, como que funciona, então, essa gestão de conflitos? Volto a repetir, o bom seria que se não existisse o conflito. Até no início eu falei para vocês que a organização, até mesmo nós, nosso comportamento, teremos que evitar isso. Mas já que não teve jeito, aconteceu mesmo o conflito, como que eu faço agora para tentar mediar isso, para tentar resolver isso? Perfeito? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Negociação, primeiro passo, tem que se negociar sempre, tá, meus caros alunos? Então, olha só, percebi que tem um colaborador e outro eles estão ali se alfinetando, ou seja, estão ali trocando algumas farpas, eu preciso neutro, imparcial, aproximar disso, já que eu sou o líder desse grupo, e começar a trocar algumas ideias. Falar, pessoal, nós trabalhamos como equipe, desse jeito não dará certo. Nós teremos que juntar, unir nossas forças na sinergia para vender mais, para superar o concorrente. Dessa forma que vocês estão fazendo, fica um pouco difícil, porque vocês estão bravos um com o outro, raiva um do outro, isso não dá certo. Perfeito? Então, eu preciso agora começar a negociar. Então, vamos lá. O que está causando esse desconforto de vocês? Eu preciso entender também. Ah, porque aconteceu isso, ele saiu para almoçar e chegou atrasado, não avisou, não mandou um recado, e eu estou muito triste com ele. Então, aí, existe um mecanismo, uma forma de negociar isso, tá, pessoal? Se existir ali somente um debate, ainda em tom de voz baixo, eu posso continuar conversando com ele sem problema. Mas, em alguns aspectos, algumas situações onde está já mais acalorado os ânimos, eu não posso negociar ali os dois na mesma sala, que aí dá problema, tá bom? Então, nesse caso aqui, como é leve, um desconforto leve, é fácil, tá? Então, eu começo a conversar. Então, vamos fazer o seguinte, meu caro, você consegue ser um pouco mais pontual nessa parte? Você consegue chegar no horário certo para não atrapalhar o nosso companheiro que tem que pegar o ônibus para ir para casa? Então, já começa uma negociação. Já começa ali um diálogo legal, na parceria, tá? Você é um líder que sabe, usa muito a persuasão, começa a conversar, trocar algumas informações, dizer algumas características dessas pessoas. Olha, você é um excelente colaborador, não pode acontecer isso. Quando eu precisei de você, naquele atendimento, lá com aquele cliente, você foi muito bem. Por gentileza, vamos voltar a produzir novamente, meu caro colaborador. Então, isso acontece. E o líder ele tem essa força, esse ânimo de fazer isso. Perfeito? Muito bem. Então, eu preciso agora negociar. Então, começo a pegar uma parte. Olha, você tem como você ceder essa parte aqui? É possível você abrir mão disso? E aí eu converso também com a outro oponente ali para tentar chegar a um consenso. Perfeito, meus caros? E aí sim, aí fica tranquilo.
E as pessoas já começam, entre eles mesmos, a se entenderem, ou seja, realmente eu exagerei um pouco, eu poderia ter esperado mais alguns minutinhos, né? E a outra pessoa também já vai entender, eu também errei, porque eu atrasei alguns minutos, atrapalhei a sua vida. Então, aí já começa a existir um consenso e a negociação está bem próxima disso, tá? Quando começa as pessoas se sentirem que realmente houve uma pequena falha. Agora, o problema é o seguinte, quando você estiver fazendo a mediação, e aí é uma mediação mais de uma envergadura um pouco mais avançada, ou seja, mais difícil de fazer essa gestão de conflito, muita cautela, tá, pessoal? Acontece sempre, as pessoas colocarem os dois ali, ainda com raiva, ainda bravos, para fazer essa negociação juntos, no mesmo ambiente. Isso não é legal. Pode ser que eles entrem novamente em vias de fato, tá? Então, por isso que eu preciso conversar com um e depois converso com o outro separadamente. Claro que eu tenho que ter uma terceira pessoa que consiga ser ali um mediador, ou seja, um juiz que viu, que observou, que analisou e vai pontuar qual que está com mais razão. É claro que nenhum dos dois tem razão, porque brigaram, entraram em via de fato, nesse caso do exemplo que eu estou dando para vocês. Mas você conversa com um, claro, vai sempre reforçando a ideia que esse comportamento não foi legal. Dentro do ambiente corporativo, isso traz alguns prejuízos, pode ser que ele seja até advertido, ou tenha uma advertência de 3 dias, ou até mesmo a verbal. Ele pode perder algumas oportunidades de crescimento por esse comportamento errôneo. Então, você já vai frisar isso. Olha, eu já percebi que você é um colaborador que há um bom tempo nos traz produtividade e lucratividade, mas esse comportamento aí de hoje deixou a desejar. Isso não pode. Então, o mediador ele tem que tentar convencer um desses dois, né, um dos oponentes, a entender que ele realmente errou. E geralmente, tá, pessoal, se você tiver a preocupação de permanecer na empresa, é rápido isso acontece. Meu senhor líder, desculpa, realmente eu perdi a cabeça, não deveria ter feito isso, eu peço perdão para o senhor, não vai acontecer mais. Então, um dos oponentes, ou seja, uma das partes ali, já está convencido de que realmente praticou um erro. Aí eu chamo o outro, pode ser que o outro seja um pouquinho mais incisivo, um pouquinho mais difícil de convencer, mas eu preciso também usar o mesmo argumento. Olha, meu amigo, isso não pode, isso aí é errôneo, não pode acontecer esse tipo de comportamento, perfeito? Então, eu tenho que ter muita cautela com esse tipo de ação dentro da gestão de conflitos. Perfeito, meus caros? Então, vamos lá. Avançando mais um pouquinho, você já sabe como se comportar quando existe o conflito? Muito bem. Eu preciso negociar, eu preciso ouvir as partes, eu posso ser parcial? Não posso ser parcial, eu tenho que ser imparcial, eu preciso agir ali de uma maneira bem sucinta, observando, ouvindo as partes, não posso interferir e apoiar um ou ao outro, aí não dá certo, tá bom? Então, como acontecem os conflitos? Geralmente, pessoal, um exemplo bem interessante para vocês observarem comigo, na rede, quando vocês fazem parte de um grupo de WhatsApp, e vocês percebem que até um certo momento, tudo maravilha, né? Ali no exemplo aí do WhatsApp da família. É o tio elogiando, é o tio dizendo que fez lá um prato legal, e o pessoal comenta, isso ali fica bonito, né? Fica legal, aí alguém faz aniversário, todo mundo já dá os seus parabéns ali, é coisa linda, né? É coisa linda isso aí dentro de um grupo familiar. Mas, se tiver uma pessoa ali, de repente, que não consiga pensar antes de agir, ele vai colocar lá algo que era pessoal deles ali, de um acontecimento que aconteceu lá na festividade da Páscoa, por exemplo, e aí coloca ali algo que para a pessoa não é legal, é uma pessoa, algo vexatório, alguma coisa que aconteceu, e esse indivíduo deveria ter guardado esse sigilo, esse segredo, coloca no grupo. Aí, pessoal, olha o que aconteceu com o tio fulano de tal, olha aí o vacilo que ele fez, né? E aí, pessoal, o que acontece? Aí começa o atrito. Por quê? Alguém que gosta muito desse tio que foi ofendido, ele vai entrar ali na defesa. Ó, gente, isso aí que vocês fizeram aí é muita sacanagem. Olha o que vocês fizeram com o tio aí. Vocês gravaram ele não estava nem sabendo que estava fazendo isso. Olha que situação, isso aí é falta de respeito. Você aí, fulano de tal, você tem que aprender muito com a vida, isso aí não pode fazer. Ó, já começou o atrito. Por quê? Primeiro passo, a pessoa errou em postar lá o vídeo do tio. A outra pessoa também errou, por quê? Ela já abriu ali, né, colocou ali um áudio, já
agredindo a pessoa que postou o vídeo do tio. Pessoal, conclusão, isso aqui vai dar muito pano para manga, tá? Então, como que eu tenho que fazer, professor Edson? Vai lá no privado dele e fala, ó, meu caro primo, gosto muito de você, meu amigão, mas, olha, é possível você tirar essa postagem? Porque o tio, ele vai ficar chateado, coitado. Ele pode até não falar nada, né, porque ele é gente boa, mas ele vai ficar muito triste com você, com essa postagem. Tem como você tirar? Olha, eu sei que o tio gosta de você, meu amigo. Esses dias estava falando bem de você aqui em casa e tal. Então, o que acontece? Automaticamente, ele vai lá, não, ô, pessoal, vou tirar isso aqui. Vai lá, já tira o vídeo, né? Consegue ainda excluir o vídeo. E ainda ele pede desculpa. Ó, pessoal, desculpa aí, eu coloquei o vídeo, mas não queria fazer isso. Me perdoe, eu errei realmente, não vou fazer mais isso. Pronto. O conflito ele foi abafado porque pessoas inteligentes foram lá no privado dele e deram um conselho para ele. E ele acatou o conselho, porque ele também foi inteligente. Então, claro, pessoal, isso aqui acontece na empresa também. Quando você está falando de projeto na organização, perfeito, as coisas vão muito bem. Quando você começa a falar de pessoas, aí não é legal, aí não é bom, tá? Quando você começa a falar de assuntos pessoais de alguém que errou, falhou, começa a julgar pessoas, aí é complicado, tá, pessoal? Muito preocupado com essa questão aqui, quando as pessoas começam a julgar, a falar de pessoas. Então, por que que isso vai afetar, vai gerar um conflito? Isso é muito fácil vocês entenderem. Então, vamos lá. Primeira coisa, a pessoa que veio até você falar mal do amigo, ele vai falar mal do amigo para você e ele já vai aguardar que você dá uma devolutiva, que você faça um feedback, ou seja, você viu lá que o fulano fez lá no seu setor, quebrou a máquina tal, e aí ele quer que você fale alguma coisa, geralmente é isso. Ah, ele, ele é assim mesmo, ele é desorganizado, ele é uma pessoa muito desatenta. E aí o que acontece? Esse mesmo que trouxe o problema para você, vai levar de volta. Vai levar de volta e muito possivelmente leva para a pessoa envolvida. Ele chega lá e fala assim, ó, meu amigo, não confia muito lá naquele rapaz lá não, hein? Olha que ele falou com você, falou que você é desorganizado, que você é desatento, que você não presta atenção nas coisas. Então, é aí que surge o conflito, pessoal. Então, geralmente, existe essas pessoas na empresa? Existe sim. Não são muitos, graças a Deus não são, mas existe aquela pessoa que gosta do motim, ele gosta de ver o circo pegando fogo para ele bater pau. Então, muito cuidado, é por aí que surgem os conflitos. É claro que existem outras formas de gerar o conflito? Existe. Por exemplo, lá o colaborador que começa a enrolar o seu serviço, tá? Então, quando há uma falha no fluxo de trabalho, ou seja, esse colaboradorzinho aqui que está aqui com o celular na mão, pessoal, ele foi designado a fazer uma tarefa importantíssima na empresa, tá? E as horas estão passando, ele está ali cutucando o celular, mexendo no WhatsApp e no Facebook. E aí o seu amigo que precisa desse relatório, desse trabalho aqui para ele entregar, chega lá e vê o camarada lá brincando há muito tempo, né? E já faz horas que ele está observando isso, e aí começa a gerar o atrito. Por quê? Ele vai falar, meu amigo, pô, o que está acontecendo aí, meu amigo? Eu preciso do relatório e nada e você está brincando? E aí esse aqui com certeza também vai responder, porque eles estão no mesmo nível hierárquico, tá, pessoal? Ele vai responder com agressividade. Ô, peraí, ô Bigode, você é meu chefe? Né? Mais ou menos assim. E aí o pessoal começa a dizer, porque o Bigode vai ficar bravo e vai até o superior dele e vai falar, olha, eu estou esperando aqui o relatório já faz 3 horas. E eu fui lá na sala do fulano, do Tupetinho, e o Tupetinho está brincando no celular. Então, olha só, pessoal, começou aqui a gerar um conflito. Esse Tupetinho está errado, mas ele vai ficar bravo com o Bigode, vai ficar com marcação com o Bigode. E o dia que o Bigode fizer alguma coisa que nem seja tão grave, tá, pessoal? O Bigode deixou cair uma caneta no chão ali e deixou a tinta no chão lá, na porcelanato da empresa. O Topetinho vai chegar no chefe e falar assim, ó, você não sabe o que aconteceu. Olha o Bigode, deixou cair tinta no chão, borrou tudo da parede. Ele já inventa, tá, pessoal? Já aumenta um pouco mais para dar mais uma moral ali, tá? E ele já aumenta isso tudo. E olha só, é coisa louca, coisa de maluqueza. E isso tudo acontece, tá? Porque faltou uma das partes aqui falhar, que é o tupete. Ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter
Ele deveria sido ético, na verdade, pessoal, ser ético e aceitado fazer o seu serviço corretinho na hora certa e na hora devida. Infelizmente, né, acontece isso muito nas empresas. Então, algumas pessoas não fazem a sua parte e aí as pessoas ficam muito descontentes, muito chateadas. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos avançar mais um aqui. Perfeito. Aqui, ó. Algumas empresas, elas não controlam, né? Não controlam algumas falhas que existem ali nos colaboradores. Eu posso pegar essa parte também, tá bom, meus caros? Eu posso pegar essa parte aqui também. Muito bem. Então, olha que interessante. E a empresa chegou lá um colaborador atrasado, né? Chegou um colaborador atrasado e ninguém questionou, né? Ninguém falou nada para ele, nem o seu superior falou nada para ele. Ele está ali, tranquilão, trabalhando no seu setor ali. E o que acontece? Os outros colaboradores vão ficar descontentes. Falam, não, mas não acredito que ninguém falou nada para o fulano, chegou atrasado, atrapalhou a produção, e ele está bem tranquilo, ninguém fala nada, né? Então, pessoal, se o líder não tiver essa visão, os próprios colaboradores tomarão a iniciativa de falar, de questionar, de brigar com esse colaborador, e aí que gera os conflitos. Então, se a organização ela consegue controlar esse tipo de ação, tipos de mudanças, ou até mesmo comportamentos do colaborador, minimiza muito esse problema aí de questão de atritos dentro do grupo, tá? Dentro do grupo. Muito bem, pessoal, eu estou observando aqui, parece que a minha internet não está avançando. Deixa eu só verificar aqui, tá? Muito bem, pessoal. Então, vou dar aqui um pequeno pausa para confirmar isso, depois a gente volta e faz a junção dos vídeos ali, tá?